Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar a nossa noite, vamos começar com a nossa prece. Alguém aqui se habilita? Eu posso, Juliana? Obrigada. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento, o mais alto que já estamos podendo. Senhor Deus, Cristo Jesus, Pai Celestial, gratidão por este dia, gratidão por podermos estarmos unidos nesse momento. Que essa noite possa ser de um grande aprendizado, de paz e de amor. Assim seja. Assim seja. Pessoal, essa é a juventude do Diogo de Vasconcelos. As meninas vão se apresentar agora, para a gente poder ficar um pouco mais íntimo. Começa. Juliana, Letícia, Júlia, Wellington, Fernanda. Bom, e nós duas vocês já viram por aqui, Rafaela e Niédia. Hoje eu estou aqui para mediar o tema O Jovem e a Família. Então vamos começar aqui o nosso debate, sabendo da juventude, o que é que eles pensam assim sobre a família. acho que eu vejo uma questão da família. Eu acho que primeiramente o que faz a questão da família não são só os laços físicos, mas os laços espirituais que todos nós temos e toda a consequência de karma e tudo que a gente vem passar. Então, está para além da questão consanguínea, da questão parentesca. Eu acho que família está além desse sentido mais físico e é algo mais espiritual. É verdade. Esse ano vem se propagando que é o Ano Internacional da Família. E no dia 15 de maio, que já se passou, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. E isso tudo começou após a Assembleia Geral, em que a Organização das Nações Unidas, a ONU, proclamou em 1994, o Ano Internacional da Família. E se consagrou no dia 15 de maio o Dia Internacional da Família. Ela tem por objetivo fazer com que possa se refletir temas importantes e, por exemplo, este ano vai estar promovendo uma reflexão sobre a igualdade de gêneros e direitos das crianças em famílias contemporâneas, inclusive alertando quanto à prevenção da violência familiar. Para isso que está pautado esse Dia Internacional da Família. E hoje nós estamos aqui justamente para debater e para refletir acerca disso e a visão espírita com relação à família. Então, nós temos... eu gostaria primeiro de indicar um livro para quem quer uma discussão mais aprofundada, algo um pouco mais relacionado às temáticas familiares. Esse livro, SOS Família, de Valdo Franco, excelente. Ele é mais aprofundado e ao mesmo tempo tem uma forma simples de falar de vários aspectos que envolvem o meio familiar. E aí, gente, o que é que vocês veem assim que o Espiritismo coloca com relação à família? Assim, se ouve bastante no meio espírita, principalmente no meio espírita, dizer que todos somos irmãos. Mas eu penso que se na minha casa está determinado irmão que é de um laço consanguíneo, então que foi criado junto comigo, que está determinado pai, determinada mãe, é com eles o meu aprendizado nessa existência. É com eles que eu tenho que dividir o meu lar, com eles que eu tenho que construir a minha educação, o meu caráter, com eles que eu tenho que ter a referência de lar, de família. Além, não desconsiderar que realmente somos todos irmãos, mas que se estamos num mundo de provas, então as provas mais fortes vão ser com a família. O aprendizado, exatamente. O aprendizado é maior dentro de casa, é a primeira escola. É verdade.
um dos conceitos que o Espiritismo coloca com relação à família é o seguinte: o Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Bem, exatamente o que você falou, né? E assim, a gente costuma ver muito nos nossos estudos de evangelização, né? Que a família é o nosso primeiro aprendizado. É em casa onde nós vamos passar pelas principais provas, digamos assim, né? E principalmente de maturidade do nosso espírito, que é onde a gente tem que aprender a lidar com egoísmo, com orgulho, com humildade. Isso tem bastante, né? Principalmente para quem tem irmão, irmã. Que é a experiência que leva para a vida toda, né? A experiência da família. Exatamente. A encarnação toda. É a base. É a base. É. E ainda tem um outro conceito que ele coloca já numa concepção espírita, que já é uma situação assim mais generalizada, né? Digamos assim, que assim, a família, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Ou seja, se nós estamos ali naquele meio, é porque de certa forma nós temos afinidade, né? Já tivemos em vidas anteriores um certo laço que foi possível agora estarmos juntos, alguns para resgate, outros para missão e por aí vai, né? Mas não deixamos de estar ligados uns aos outros. Eu vejo dessa maneira também, que a gente sempre encarna de uma maneira, reencarna de uma maneira de uma ligação, né? Que várias encarnações anteriores, e que a gente vem trazer esse resgate na família, porque não conseguimos trazer a lembrança da memória do que realmente aconteceu entre outras existências, mas que a gente vem realmente trazer dessa de prova, né, como a Juliana falou, trazer esse resgate e poder ter esse conhecimento e se preparar para essa vida e levar conhecimento adiante, né? É verdade. E a vida em família? Como é que vocês acham assim que deve ser? Agora eu só falo demais, né? Juliana também, gostei das colocações. Acho que assim, não é acho que a forma certa não é dizer qual é a maneira correta de agir dentro da família. Uhum. Eu vejo assim, que a família realmente é um parentesco, como a Edson Juliana falou, que vem não de hoje, mas que vem de antes, vem de, assim, de um outro espaço, de outro tempo já. E que dentro dessa família, como existe a forma dos resgates, é exatamente onde eu vou conseguir, eu assim falo da maneira de mim, onde eu vou conseguir resolver os meus débitos com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E a maneira como eu me dou é melhor que eu não saiba o que é que eu fui realmente com cada um deles. Mas que eu buscar dentro de mim a forma de dissolver os nós que ainda possam existir para poder... Todo mundo sabe assim que na teoria tudo é muito fácil, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas na prática já é outra história, né? E aí é onde o bicho pega. Até porque a família é quem você está convivendo todos os dias, então acho que é mais difícil ainda você ter essa relação o tempo todo de harmonia do que com pessoas que você convive menos. É verdade. E é aquela coisa, né? Sabe quem você é de verdade. Porque a gente às vezes costuma perceber que as pessoas costumam usar máscaras, vamos dizer assim, para a sociedade, mas dentro de casa é impossível. Porque as pessoas, a sua família está ali, seu pai, sua mãe, às vezes tem tio, tia, avó que mora junto também, a verdadeira comunidade. E aí são eles que realmente estão ali lidando todo dia com você, sabendo do seu temperamento, da sua personalidade, dos seus aspectos morais, para saber quem você é de verdade. E aí você não pode esconder, você vai ter que trabalhar mesmo, então vai levar muita chicotada para aprender. Porque muitas vezes a gente fica assim, se sentindo vitimizado de uma certa situação, não é? Só que na verdade a gente só precisa olhar um pouquinho para dentro da gente e ver quem realmente está precisando se colocar no lugar, vamos botar assim. Porque muitas vezes você precisa aprender a ter um pouco mais de humildade com seus pais ou com seu irmão, a ser menos orgulhoso, a saber perdoar, essas coisas todas, tudo mais,
sendo que você acha que o outro que deve chegar em você, só que quem está sentindo a dor é você. Não é verdade? Outro dia eu vi na internet uma mensagem que dizia assim, que o perdão é uma brasa que você segura para atirar em alguém. Só que quem se queima é você, né? Essa termina sendo a moral da história. E aí quem está mais ferido, mais, vamos dizer assim, mais cansado na caminhada ao longo do tempo, vai ser simplesmente você. E não a pessoa a quem você deseja ofender, né? Inclusive, assim, você falando agora, eu fui fazendo uma recordação realmente sobre mim, em relação à minha família e tal. Então eu vejo assim, que realmente, quando você fala, se colocar no lugar, é exatamente isso. Se eu sou filho, existe um pai, existe uma mãe que está acima de mim. Então, independente de eu achar que ele está certo, que ela está certa, eu devo baixar a cabeça. Porque se o que eu acho sobre mim não é nem, na verdade, o que eu sou, imagina meu pai e minha mãe. É verdade. Então, é exatamente E assim, é bem difícil mesmo, porque... E não é todo filho que vai ter a visão que você tem, né? De observar que seus pais também são seres humanos e estão tentando acertar com você, mesmo que eles acabem errando. Mas a intenção é sempre a benéfica, não é? Não de prejudicar. Mais na frente a gente vai ver essa questão dos deveres dos pais, só para não puxar muito. Mas é bem por aí, você vai notando que a questão de você se colocar, não é de você, vamos dizer assim, discordar, não vou fazer e pronto. Ou concordar exatamente com o que ele... Porque nós também somos espíritos, assim como eles, e somos diferentes em personalidade. Então, às vezes o que ele pensa ser correto e a gente não, vamos colocar assim, que na maioria das vezes a briga é essa, não, porque eu não acho isso certo, e por que não? E fica aquela discussão. Mas às vezes é só uma questão mesmo de argumentar. Meu pai dizia assim, se você quer conquistar alguma coisa ou quer que eu libere alguma coisa, me dê um bom argumento que aí a gente conversa. Então, lá ia neguinho ralar, né? Porque é que eu tenho que justificar. Vou justificar. Pois é. Bom, vamos passar por uma coisa assim mais, assim, difícil. Difícil pra mim, já tô perto da idade, ai meu Deus. Vamos falar de casamento. Vocês ainda assim estão bem jovens. Vixe, eu me senti a idosa. Nós assim que somos bem jovens. O que é que a gente pode pensar assim em relação ao casamento? Acho que o que eu venho aprendendo com as lições de vida é que eu não devo me casar, eu devo me casando. Porque quando a gente começa a namorar, eu sempre digo, eu estou namorando. Então eu acho que o casamento não é algo que deve acontecer, casei. Então eu devo vir me casando todos os dias e ao longo do casamento continuar me casando. Tem até um filme aí que fala que o rapaz conquista a sua esposa todos os dias. Então, eu acho que deve ser isso, para não só conquistar a sua esposa todos os dias, mas exatamente ao longo da vida com sua esposa e com sua família, com seus futuros filhos, é algo que você constrói dia após dia. Então, o casamento, eu acho que ele começa desde o pensamento do namoro. Porque quando os jovens começam a namorar, então ele já começa a ter aquele pensamento de que aí vai casar, não vai... Então não é aquela história de casei, sim, vir se casando ao longo dos anos e todo dia, renovando, né, os laços. É interessante a forma como você colocou e me lembra a questão que 695 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, quando ele questiona a respeito do que é o casamento, né? Aí, quando ele diz assim, um progresso, é justamente isso que você está colocando, sabe? Essa evolução do ser humano. Por quê? Você tem que lidar com outra pessoa, né? E tipo, já lidar com você mesmo não é fácil, imagine com outra pessoa. É por isso que eu digo, a situação. Eu acho que o que nos torna mais humanos é a necessidade que temos de lidar com outras pessoas. É a necessidade de eu precisar de outra pessoa. Então, isso que me torna humano. Mas o preço que eu pago por isso é ter que aprender a conviver com essa outra pessoa. Então, começar
a aceitar seus defeitos e qualidades e começar a compreender essas divergências. É verdade, e é bem difícil, porque normalmente a gente sempre enxerga o defeito do outro e não o nosso, primeiro, não é? Ou às vezes o defeito do outro é exatamente o seu. Exatamente. Tipo, meu Deus, você faça isso. Tipo, você faz do mesmo jeito. Eu penso assim, como você tá falando, tô chegando na idade, preciso de um marido. Eu acho que... não preciso de um marido, mas eu acho que o problema às vezes está justamente nessa frase. Porque você chega e pede, preciso de um marido. Mas o pensamento não tem que ser assim, tem que ser, nossa, como seria bom que tivesse alguém do meu lado, caminhando junto comigo, já estou chegando na idade de compartilhar experiências e tal. E aí talvez o universo haja da maneira que venha um abençoado para preciso de um marido. Universais conspirem. Aí aparece assim, alguém que você... Por que essa pessoa veio aparecer na minha vida? Olha a situação que eu estou agora, entende? Então tem que ser bem específico assim, na hora de orar, de pedir, para que seja uma pessoa que às vezes nem precisa ser um marido, porque assim que a gente está falando agora é casamento, mas uma pessoa que eu possa compartilhar experiências, que possa estar do meu lado. Então, acho que o pensamento tem que ser mais esse, que é uma coisa que atrapalha, que eu vejo que atrapalha assim na vida de algumas pessoas, é justamente esse pensamento. Eu preciso de alguém para mim agora. É normalmente um pensamento egoísta e não de você aceitar a pessoa como ela realmente Até é. um pensamento antiquado, né? Como era antigamente, de ser o casamento apenas uma união de interesse. Social, de status, isso. Eu penso o seguinte, eu acho que quando duas pessoas se unem, elas devem se unir para compartilhar. Porque se um não tiver o que agregar na vida do outro e vice-versa, não vai existir relação. E isso em qualquer relacionamento, né? De amizade, de namoro, de casamento, de qualquer coisa. Se você não estiver disposto a se doar e o outro também para você, não tem como haver troca, né? Até porque isso é física. Vocês aí que estão... Rafinha não aguenta mais isso. Pois é. Tem uma pergunta interessante aqui do João Alves. Qual o maior desafio que um jovem espírita enfrenta em uma família que não é espírita? Você vem... Foi um questionamento bastante interessante, viu, João? Um abraço. Vai por aqui. Assim... A minha família não é espírita, então acho que eu já tenho uma certa vivência nisso aí. E é interessante porque, assim, realmente depende da família. Na minha família eu não sinto tanta pressão, tanta diferença. Mais tranquilo. É mais tranquilo porque todo mundo lá tem um pensamento aberto para discutir seus pontos de vista, que eu acho bem interessante. Porque eu pude ter um aparato de todas as religiões, doutrinas, conceitos, enfim, e escolher a minha opção. E graças a Deus eu acho que eu escolhi certo. Não que ache certo ou errado, mas que a melhor para mim, exatamente. Mas alguém tem algum relato, experiência com relação a isso? Como você falou, acho que a questão do espiritismo é sempre, pelo menos comigo também aconteceu, de passar por várias religiões. Acho que o espiritismo chega a ser sempre a derradeira, né? Porque é aquele que a gente vai se adequando e vai tomando consciência, né? E eu vejo assim que, no meu caso não, minha família é espírita, mas assim, a questão de que algumas famílias têm preconceito e que, já que ele está buscando essa consciência, né? Então é ele ter a consciência e ele respeitar os pais dele acima de tudo, honrar o pai, ter consciência que ele não está a família não está no grau de compreensão que ele está buscando agora. Mas aí que ele vai buscando e que com o tempo a família vai aceitando, porque a mãe e o pai... Saber lidar, né? Saber lidar. Não quer ser agora... Não é chegar... Ou então agir de preconceito, né? De forma julgadora, principalmente porque o jovem espírita, de fato, de verdade, né? Aquele que busca estudar, que busca as suas verdades, as respostas e busca conviver com as outras pessoas de uma forma respeitosa, ele aprende que não se deve julgar as outras pessoas. Ele é consciente. Exatamente. Principalmente porque a gente observa durante as evangelizações
que você deve ser uma pessoa que respeite o seu próximo, que ame o seu próximo, independente de como ele seja. E além disso, você aprende que cada um está na religião que o seu processo evolutivo tem como necessidade. E assim cada um é diferente, né? E não vai precisar ser todo mundo igual, ou tipo, a minha religião é a certa, a sua é a errada. Não existe certo ou errado. Ninguém. Exato. Nem querer obrigar, porque isso também não é legal. Cada um vai... Porque quando você obriga a outra pessoa, ela não vai estar se sentindo bem ou fazendo com o coração, exatamente. Ela vai fazer de acordo com o momento dela, né? Exatamente. Vamos para outra questão, que é a composição familiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem a pergunta: quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí, de que forma a gente poderia responder isso com a visão espírita que nós temos? Parece com a frase que eu trouxe no início, de dizer que todos nós somos irmãos. Mas olhando por esse ângulo, eu recebi um ensinamento, que é assim: se eu ver um idoso na rua, um idoso no meu meio de convivência, eu tratar ele como se fosse o meu avô. Se eu ver um homem, se eu ver uma mulher, tratar como se fosse o meu pai, a minha mãe. Se eu ver uma pessoa da minha idade, mais nova, como se fosse o meu irmão. Porque a construção de laços benéficos, a construção de laços harmoniosos, ela também se dá nessa existência. Não dá para se apegar só nas afinidades que foram sendo criadas ao longo dessa existência. Eu tenho que buscar me harmonizar com todos que eu me conheço, todos que eu conhecer ao longo da vida. Buscar não criar inimizades nem nada disso, nem antipatia. É verdade. É você colocar em prática o fundamento principal do amor ao próximo, né? Porque se você ama o seu próximo, você vai tratá-lo como você gostaria de ser tratado, né? E é essa a grande questão. A gente até já abordou aqui, não lembro mais qual o tema, mas era em torno disso, justamente falando dessa questão de você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. E aí o mundo passaria a ser um pouco melhor. Porque, imagina, a gente gosta de ser tratado feito reis e rainhas. Se alguém olha feio pra gente, o que é, hein? Se não, os mais atrevidos já vai pra cima. E imagina se a gente faz a mesma coisa, tendo a consciência que a gente tem. Porque muitas vezes, primeiro fala o ego, fala o orgulho, fala a vaidade, fala ego, depois fala a nossa consciência. E se a gente não dá... e se dá tempo. E se a gente não se policia nisso, aí tá a nossa diferença, né? Eu acho que não é querer tratar aquela pessoa já querendo receber em troca. Exato. Mas cuidar daquela pessoa, cuidar, não querer receber logo em troca, porque aí você às vezes se sente frustrado por não estar recebendo aquilo. E não tá fazendo realmente. Exatamente, consentimento verdadeiro. E é aquela coisa, né? Você dá com a mão direita para que a esquerda não veja. Não é para ter o cuidado de descobrir um pouquinho, pelo menos o dedo mindinho, tá entendendo? Inclusive, assim, quando você fala quem são minhas mães, quem é minha mãe, quem é meu pai, eu me lembrei do ensinamento que eu já recebi, assim, de ter o amor inclusivo. Se tem uma mãe, faz uma prece para um filho que está viajando. Não, peço pelo meu filho que está viajando. Mas não só tem o filho dela que está viajando, tem tantos filhos, tanta gente que está viajando. Então, se eu peço por todas aquelas pessoas, vai chegar com muito mais potência, assim, com muito mais amor, tanto para o meu filho quanto para vários que tiver. É verdade. Mas isso é uma evolução, né, ainda de pessoa para pessoa, porque às vezes é impossível você pegar, vamos dizer assim, aleatoriamente qualquer outra mãe aí e dizer, você vai orar não apenas só para o seu filho, mas para todos os filhos que se encontram em tal estado. Aí ela, com certeza, primeiro vai se questionar, mas por quê? Nunca aprenderam sobre o amor inclusive. Mas vamos lá. Bom, no ambiente familiar não só
pensamentos ruins, que são os problemas. Então, como é que a gente deve observar assim, a questão da responsabilidade dos cônjuges no casamento? Como lidar com esses problemas assim, na vida cotidiana? O bicho pega, né? agora é uma questão bem delicada, assim, por experiência própria. Eu acho que os pais, principalmente, eles devem ter uma postura, assim, não diria correta, mas conscientizada quando estiver lidando com os filhos, assim, saber lidar, não ter aquele jogo de lados, assim, caso tenha alguma briga, você está comigo ou você está com seu pai? Ter essa questão, assim, não colocar, não criar mais brigas e às vezes até manter mais para os pais, assim, sem precisar, assim, explicar aos filhos, mas sem envolvê-los totalmente. E cabe também ao filho não querer estar entre o pai e a mãe, assim, nossa, meu pai trata tão mal a minha mãe, eu vou querer assumir esse papel de estar consolando, não, o relacionamento de pai e mãe é de pai e mãe. De pai e mãe, assim, quero dizer, de marido e mulher, de marido e mulher, eu sou o filho, entendeu? Eu não posso querer interferir nessa relação. E assim, você falou que existem experiências boas e experiências ruins. Eu acho que auxilia no aprendizado se pensar que toda experiência é aprendizado. Tudo é aprendizado, seja ela boa, seja ela ruim. Alguns aprendizados eles vão exigir mais da minha compreensão, exigir mais do meu esforço, outros menos. Mas as experiências elas são um aprendizado. Então, um problema que se vê muito, um pai que é alcoólatra, um pai que é violento e tal, pensar, não é fácil pensar, mas se eu estiver buscando uma solução, ao invés de estar buscando facilidade, o pensamento é bom que seja, nossa, ele é o pai que eu estou podendo ter, ele é o melhor pai que eu estou podendo ter, então é com ele que eu vou buscar me harmonizar agora. Não harmonizar a relação da minha mãe com ele, não tentar harmonizar ele comigo, mas eu buscar me harmonizar em relação a ele, em relação a todo o contexto familiar. Exato, essa sua colocação é bem brilhante, porque assim, é justamente isso que, dessa forma que a gente que obtém esse conhecimento, que sabe que isso são provas, deve agir, né? E não é fácil pensar assim, porque como eu falei no começo, na teoria tudo é muito lindo, mas quando você vai para a prática, só que isso é um exercício. Eu costumo dizer, para dar o primeiro passo é a coisa mais difícil do mundo, mas depois que você dá o primeiro passo, fica mais fácil dar o segundo, dar o terceiro, dar o quarto. E por aí vai, um exercício todo dia de você estar tentando colocar em prática o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, aquilo que você vem aprendendo. Exato, e o interessante desse assunto é que ele ocorreu comigo durante a minha família, né? Então, a questão de que a gente sempre foi de conversar, de sentar, mas antes disso o que acontecia? Sempre a minha mãe vinha trazer e trazia informação, e como meu pai não estava presente, a questão, eu sempre via meu pai na questão da infância como o vilão da história. E eu vejo assim que é nas dificuldades que temos os maiores aprendizados. Então, quando a minha mãe começou a perceber que acabando tendo um diferenciamento entre meu pai e aquela questão de eu não me dar mais bem com ele, aí foi quando a gente começou a sentar toda a família e conversar para poder, porque eu acho que eu vejo que acontece na maioria das famílias é a questão de que, por exemplo, se o pai trata a mãe mal, eu tenho raiva do meu pai. E se eu vejo algum defeito assim no meu pai, se eu vejo algum defeito nele, é com ele que eu tenho que me harmonizar. Porque nem sempre o defeito que eu estou vendo no meu pai é do meu pai, pode ser um defeito meu. Então, começou aqui eu ter uma situação com meu pai, então foi onde eu comecei a ver que era com ele que eu precisava me tratar. Então era com ele que eu precisava conversar, era ele que eu precisava abraçar, era ele que eu precisava ter mais tempo junto, era ele que eu precisava compreender. E muitas vezes, acho que os jovens devem aproveitar, muitas vezes o pai não vai ter essa consciência, porque ele já tem uma longa idade, já tem uma formação de vida, então já tem uma cabeça formada. Então a gente que é jovem, que está começando agora, que tem a mente mais aberta, é parar, respirar, peraí, não, é agora eu preciso compreender meu pai nesse momento. Entender que nessa experiência, eu, Ellison, nessa encarnação, ele veio como meu pai, eu devo respeito a ele e alguma missão deve existir para que ele seja meu pai e eu seja o filho. Então eu não querer impor a ele. E começar a compreender e vai equilibrando, vai harmonizando a família. E é justamente esse processo de compreensão a chave de tudo, né? Exatamente. Do seu progresso, da sua maturidade como espírito.
essa colocação que você colocou, que é cafônico, isso que você falou, praticamente é a chave da nossa temática hoje, né? Que é a forma de como a gente também se porta no meio familiar, que é justamente essa busca pela compreensão e essa busca, como vocês já falaram, Juliana, da harmonia, não só para com todos, mas a sua interna, principalmente, né? Porque não adianta a gente às vezes dizer, eu estou em paz, só que por dentro está aquela tempestade. Não é algo que você tem, vamos dizer assim, que provar ou que atestar para as outras pessoas. É algo que você tem que fazer para você mesmo, não é? Tem uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, no item 8. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. O Edson começou falando justamente disso, né? A questão dos laços de família, que não necessariamente precisariam ser consanguíneos. E eu tiro isso pelos amigos. Amigos são escolhas que você fazem por afinidade. No meu caso, tem coisas que eu não entendo. Então eu digo que são laços já de vidas muito passadas, porque você olha assim, eu tenho que aprender aquela lição, a pessoa é totalmente diferente de mim, tem tudo para não ser meu amigo, não frequenta os mesmos locais que eu, não gosto das mesmas coisas que eu, mas é meu amigo. E é como se fosse o irmão. Tipo, é o irmão fora de casa que não nasceu na minha casa. Até pra gente, não sei vocês, mas nós moramos assim, longe da terra natal, assim, tem essa questão de mais afinidade com outras pessoas que não são realmente da família, com a família também, mas pelo convívio realmente, você não tá o tempo todo com a sua família consanguínea, tá criando novos laços, pessoas, eu digo que eu tenho assim umas 3 mães, que assim eu considero realmente pessoas que eu amo e que eu sei que tem essa... o mesmo cuidado. Exatamente. Como se fosse a sua mãe. Justamente, é bem interessante. E isso pra mim também, eu acho que é por isso que a gente também é bem próxima. Rafinha é minha irmã adotada, sabe? Então, essa facilidade de lidar com as pessoas, porque também não foi um ambiente familiar muito restritivo, de que não pode isso, não pode aquilo, você não pode ser amigo de fulano por causa disso, ou por causa daquilo, porque tem preconceito disso, ou porque tem... Não, nada disso. Tipo, você se relaciona com a pessoa que você bem entender. Tá? E normalmente as minhas amigas sempre são como irmãs pra mim. Érica ali. Porque o laço se torna tão forte a ponto de parecer uma irmandade. De que a minha mãe trata como se fossem filhos e as mães delas também têm o mesmo cuidado como se fosse a minha mãe. Então eu acho isso bem interessante porque você acaba vendo realmente assim, o objetivo de ser uma família universal e não ter assim, divisões, parâmetros e essas coisas todas. Eu acho isso bem interessante e tomara que eu passe para os meus filhos também. A outra parte não tão boa do casamento, né, que são os problemas, é quando a gente não consegue lidar com eles e aí chega a parte da separação, do divórcio. Como lidar com isso? Não é? Principalmente se você tiver uma concepção espírita. Porque não é só você ser espírita que vai resolver o seu problema da encarnação inteira ou vai resolver o problema do mundo. Minha gente, não é fácil ser espírita, não é fácil ser humano, mas faz parte. E a questão é o seguinte, é como você vai lidar com essa questão toda, que eu acho bastante delicado. Por quê? Como qualquer ser humano, nascido espírita ou não, você vai ter os seus pensamentos, os seus conceitos, a sua formação, principalmente das questões sociais,
o meio que influencia bastante. E aí, como lidar com isso? Na questão 775 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem prontamente: uma recrudescência do egoísmo. Eu achei brilhante também o conceito que esse livro traz sobre o divórcio. Ele coloca assim, que o divórcio ou desquite, como era chamado antigamente, hoje é apenas divórcio, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. É aquela questão, né, que eu falei assim, de vir se casando e a pessoa também ela não descasa, vamos dizer assim. Ela vai se separando ao longo do tempo e quando acontece a questão do papel, já ocorreu, espiritualmente já ocorreu, não tem mais a emoção, muitas vezes o casal não tem mais uma vivência junto. Já há muito então, tempo. E há muito tempo, então é uma questão mais de papel, né? E eu acho assim que a questão do divórcio, a gente aprende na prática, né? Então, tudo na vida é uma questão de escolhas. E o que é que eu vou escolher? Muitas vezes eu escolho alguém para ter uma experiência e talvez não tenha sido a melhor escolha, mas aí eu vou experienciar e nada é em vão, nada é à toa, nenhuma folha cai da árvore, né? Então, eu vou ter experiência o tempo que for necessário para conviver. Então, quando chegar o momento, ter sabedoria, né? Compreensão, porque muitas vezes também não é aquela pessoa que você vai ter a vivência. A gente não consegue trazer a lembrança das encarnações, não consegue lembrar do plano que a gente fez lá no astral para poder encarnar. Muitas vezes a gente tem uma experiência com outra pessoa, mas precisa viver aquele período de tempo, aprender, porque vai ser uma união de dificuldades, né? Porque para chegar à separação são dificuldades. Então, onde vão ter os maiores aprendizados. Então, onde vai se preparar. Quando eu estava estudando para fazer hoje, eu refleti bastante assim, não só do relacionamento familiar ao meu relacionamento pessoal. E é quando você começa a observar que as coisas são muito mais intrínsecas do que você pode sequer imaginar. E nessa questão do divórcio, essa questão do Livro dos Espíritos, a 775, me chamou a atenção. Por quê? Muitas vezes a gente olha assim e diz realmente, o divórcio é aquela situação final que não tem mais jeito, que as pessoas já estão saturadas uma das outras, mas assim, eu fiquei pensando, até chegar aí, né, ocorreu um certo processo, ou às vezes algumas coisas foram amputadas. Por exemplo, se uma pessoa faz uma coisa que eu não gosto, aí eu não quero mais saber de você não, arruma suas coisas e vai embora. Eu estou amputando muita coisa, como por exemplo, a minha oportunidade de aprender com aquela certa situação. E até um egoísmo, né? Só querer o bom. Exatamente, exatamente. Porque não é fácil você trabalhar o egoísmo, principalmente porque você vai ter que abrir mão muitas coisas de você, particularidades suas, para poder você compreender a outra pessoa que está com você, compreender as outras necessidades dela. Porque se você olhar só para você, você só vai enxergar um mundo que é só seu. Um mundo que tem que atender às suas necessidades e você é de ninguém. É como eu disse, a gente gosta de ser tratado como reis e rainhas, mas não tem a capacidade ou então assim, a vontade de olhar para o lado e dizer, não, eu posso reconstruir isso, eu posso refazer essa aliança, eu posso tentar isso, eu posso tentar aquilo. Não, já de logo, eu não quero mais e não vou mais me estressar com isso, porque eu sou uma pessoa nova, vou curtir, não sei o quê. Aí termina o que acontece às vezes, né? De que curtiu tudo, voltou para a pessoa. Exatamente. Aí, e aí? Não querer vivenciar as dificuldades também, né? Uma Primeira situação ruim, joga a toalha e vai embora. Exato. Aí volta quando o mar de flores já está feito de novo. Exatamente. Mas não é. E assim, eu acho muito feio de se ver um casal quando se separa, que aí porque se separou, porque ele fez isso, ele era assim,
Então, mas eu sou como? Ou então, se ele é assim, por que eu deixei essa situação acontecer? Por que eu baixei tanto? Então, não colocar essa responsabilidade no outro, porque a relação ela é a dois. Exatamente. É bom você ter essa consciência, porque hoje em dia as relações são muito descartáveis. E é difícil você ver alguém que, vamos dizer assim, queira reciclar, queira reconstruir algo dessa forma, né? Pensando dessa forma, de que o relacionamento é feito por duas pessoas e não apenas por uma, até porque é como eu digo às vezes quando eu brigo. Não tem só eu aqui namorando, não tem só eu aqui fazendo isso, até porque seria muito mais fácil se fosse só eu, mas na verdade é brinco, né? Temos duas pessoas, duas cabeças e tem que ter duas vontades também para que as coisas aconteçam. Não adianta só vir partir de um lado a boa vontade de permanecer um relacionamento, tem que partir de duas pessoas. Nós vamos se aproximando do fim, ainda dá tempo de falar mais um pouquinho, Diego. Mandando abraço para João Alves, Neto Batista, Vitor Hugo, Ceci Bragança, Elaine Cristina, Silva Rosa, Oliveira Gonçalves. A última pergunta. Muitos jovens acabam sofrendo por causa de terem pais separados. Como o Espiritismo pode nos auxiliar a compreender a separação e fazer com que o jovem consiga lidar bem com a situação? É bem interessante. Eu acho que nem eu havia dito, essa questão dos lados realmente, você não se posicionar de um lado, ter uma consciência primeiramente acima, assim, você tentar ver os dois sem tentar quebrar essa relação, né? Ter ainda o afeto com tanto um quanto o outro. Assim, eu sei que em certos casos é complicado e tal, mas... Você me lembrou que eu vi um outro dia. Você tem ex-namorada, ex-esposa, mas você nunca vai ter ex-filho, né? Exatamente. E essa questão volta às responsabilidades e os deveres dos pais, que é de manter os filhos, vamos dizer assim, no caminho do bem, manter os filhos bem educados, torná-los responsáveis para o futuro. E isso... Eu li ali atrás, no quadro, tem falando sobre a família, recentemente. Está escrito assim, Deus colocou os filhos sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Exatamente, Rafael. Que é justamente a questão 208 do livro dos Espíritos, que fala justamente desses deveres dos pais. E onde a gente mostra que, no caso você estava falando, né, que eles devem agir realmente como os responsáveis e não como, vamos dizer assim, os irmãos, né? Porque muitas vezes é isso que a gente vê. Você me lembrou uma família que passou por momentos assim também, e que era muito complicado porque a mãe não aceitava que o relacionamento acabou e continuava nessa briguinha de colocar os filhos, vamos dizer assim, na verdade, como os responsáveis da separação. Nossa. Então a situação complicava ainda mais. E nesse aspecto, a criatura não enxergava-se egoísta, tá entendendo? Nadinha. E ficava complicada essa relação, inclusive de poder até ajudar ou de fazer qualquer outra coisa, porque eu acho que nesse momento você tem que refletir olhando para dentro de si, né? Porque você nunca pode apontar o dedo para o outro sem antes ter olhado para você. Minha mãe sempre dizia, quando minha irmã e eu brigavam, mas foi ela que começou, aí minha mãe fazia, aponte o seu dedo, aí ela fazia, a gente apontava, aí ela, você vê que tem 4 voltando pra você, não julgue mais a sua irmã. Aí eu, tá bom, mãe, nunca mais volto. Foi só ela. Mas aí, são ensinamentos que você às vezes termina guardando e levando pro resto da vida. Obrigada, mãe. Beijo. Acho que compreender também a questão assim, que muitas vezes os filhos cobram, quando os pais se separam, cobra da mãe, cobra do pai, vocês não vão voltar. E acho que aproveitar que a gente
pega essa área de jovens para compreender que os pais viveram momentos difíceis e tiveram situações, e naquele momento eles têm o conhecimento e a sabedoria de não decidirem estar mais juntos. Então a gente ficar cobrando, ficar forçando, às vezes ficam tocando em feridas da mãe ou do pai, em mágoa. Então é a gente buscar sempre compreender e aprender a viver. A gente somos conscientes, seres que se adaptam, e se adaptar e amar o pai, a mãe, independente de qualquer coisa. Exatamente, buscar esse progresso, né? Não só nosso, mas para que a gente possa viver em harmonia com a nossa família. Nós já estamos chegando ao final. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo, até o final do mês, a última quinta de junho. E nós vamos agora fazer a prece final para encerrarmos. Rafinha vai fazer a prece para nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Obrigado, Senhor, por essa reunião, essa conversa, um diálogo tão produtivo, que nós possamos levar todos esses ensinamentos para nossos lares, possamos refletir, colocar cada um desses temas, dessas questões, nas situações com a nossa família e até mesmo para auxiliar outras pessoas. Obrigado, Pai, que nessa semana possa terminar bem, que assim seja. Obrigada mais uma vez, um abraço ao pessoal que está em casa, obrigada pela audiência de vocês e qualquer coisa é só mandar mensagem. Boa noite.